Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre o projeto Trilogia Vermelha, que transformou em personagens do teatro o cineasta Glauber Rocha, o educador Paulo Freire e o arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Participam do nosso programa o ator Júnior Aguiar, o professor e crítico de cinema Alexandre Figueroa e também o historiador Dimas Veras. Dimas, vamos falar de Paulo Freire dentro do espetáculo. A gente pode dizer que Paulo Freire é seguramente o educador brasileiro de maior projeção, e aí eu me refiro até a uma projeção internacional? Sem dúvida. Existem pesquisas recentes que colocam o Paulo Freire entre os 100 autores mais influentes na academia anglo-saxônica. E se você for também... Existem pesquisas também que mostram que o Paulo Freire ele aparece entre os 3 autores mais citados em trabalhos acadêmicos, né, ao lado do Thomas Kuhn e de um outro autor que pesquisa sobre inovação, que é um tema que está muito na moda hoje, né? E o Paulo Freire ele tem essa influência, essa aceitação, né, no mundo todo, e é interessante que os três personagens trabalhados no Trilogia Vermelha, eles ganham enorme repercussão internacional, mas eles têm uma dificuldade inicial de aceitação no seu próprio país, que é o Brasil. Ainda hoje. Ainda hoje, né? Paulo Freire, por exemplo, não é consenso, né, no Brasil. Glauber Rocha não é consenso. Talvez comece a se construir um pensamento mais hegemônico em torno de Dom Helder, mas nem sei se a gente pode dizer isso. E o Paulo Freire, ele vai sofrer um silenciamento, né? Boa parte dos seus livros, que são publicados nos anos 60 e 70, eles são publicados inicialmente em língua estrangeira, no espanhol e inglês, para depois ser traduzidos e trazidos e publicados no Brasil, né? O Dom Helder, a partir do AI-5, ele sofre uma censura, ele não tem mais abertura para circular, seu nome não pode ser mais citado nos meios de comunicação da grande mídia. E o Glauber Rocha, embora seus filmes estivessem circulando no mundo todo e no Brasil, ele também tem, como o professor Alexandre Figueroa colocou, ele tem aquela questão do cinema novo, do filme ter aquela aceitação do grande público, aquela dificuldade de penetração, né, que o cinema novo inicialmente vai encontrar. Você estava em cena nos 3 espetáculos, né, Júnior? Como foi para você, assim, do ponto de vista do processo criativo e tal, as maiores dificuldades, o personagem que mais te desafiou, o personagem que mais te encantou representar? Porque, vamos combinar, são 3 personagens e tanto. Pois é, fica até difícil depois fazer coisas que agitem tanto o coração. Mas eu me sinto muito realizado. Realmente, Glauber, Paulo e Dom Helder, eles transformaram a minha vida. Eu vou citar mais profundamente agora Dom Helder no fundo, que foi o que fechou. Eu tive que ler tanto Dom Helder e dialogar tanto com ele, e ele era tanto amor e tanta conexão com Deus, que na verdade eu não estava ali para fingir aquilo. Então eu precisava encontrar aquele sacerdote dentro de mim. E realmente uma pureza de espírito foi se abrindo. Eu até pedia milagres, e Dom Helder, intervém na minha vida, para eu ser um milagre concreto. E realmente eu vejo que a minha vida hoje, ela está diferente. Realmente. Depois dos 3 personagens ou depois de Dom Helder? Eu vou pegar muito mais agora Dom Helder. Os 3 foram me transformando. Glauber me deu uma formação política que eu não tinha. Então, eu entendi essa história do Brasil, herdei a história dos anos 50 e 60, e aí me tornei um cidadão consciente do qual era o meu papel, qual é o meu posicionamento nessa história hoje. Paulo Freire me fez descobrir que eu não era apenas nem jornalista nem ator, mas que eu podia exercer a docência.
e que a docência que eu acredito é essa, uma docência dialógica, progressista, onde a gente transforma a realidade, onde a gente não quer esses velhos padrões da tradição que, na verdade, só mantém o status quo. E Dom Helder, na verdade, me trouxe esse encontro com o divino. Então foi lindo. Como ator, e o ator é isso, porque o ator ele precisa imergir nisso, né? Então há realmente uma transformação nossa e do público. E o público em Recife deu uma boa resposta, que bom. Realmente, assim, Glauber foi o que mais houve uma comoção. As pessoas realmente saíam do espetáculo chorando, retornavam inúmeras vezes, que era até um fenômeno, isso não existe, você voltar para ver um espetáculo inúmeras vezes. Havia ali uma ritualística e uma energia, que a palavra mais apropriada seria o próprio transe que Glauber procurava, estava ali, né? Eu digo que já Paulo Freire não, é um espetáculo dialógico, não chega a ser erudito, mas é um espetáculo que é uma conversa, é para a gente se ouvir, né? Não tem aquela agitação, aquela aventura que tem em Glauber, porque é um espetáculo que é para você, na verdade, refletir, né? E Dom Helder não, Dom Helder é um espetáculo que está começando ainda, ele é o mais novo, ele até vai entrar em cartaz agora, em agosto, no Arraial, e ele está ganhando a sua identidade, na verdade. Tenho aqui as datas anotadas da sua apresentação no espetáculo de Dom Helder em agosto. Dia 9, dia 10, dia 11, dia 16, dia 17 e dia 18. Exatamente, eu convido toda essa cidade. Na estreia no janeiro teve um público lindo, um degradê de gente da época, gente amigo que conheceu Dom Helder, gente de festival de teatro e amigos da nossa vida íntima. Então foi uma coisa incrível. Essa temporada de agosto vai ser no Arraial? Vai ser no Arraial. Me explique, faça uma leitura, se possível, dessa comoção do público assistindo ao espetáculo sobre Glauber Rocha. Olha, eu posso falar da minha comoção. Então fale da sua. Da minha comoção, porque Glauber um personagem, assim, uma personalidade muito forte. E que quem se interessa por cinema, eu que, né, me debrucei sobre cinema brasileiro, eu estudei a repercussão do cinema novo, né, na França, né? Então li muitas coisas, li as cartas de Glauber. Foi sua tese de doutorado, não foi o cinema novo? Foi, doutorado, exatamente. Então, li as cartas de Glauber, né? Então revi os filmes, né? Então, tudo isso me trouxe, evidentemente, faz sempre renascer, né, na gente, assim, questionamentos sobre quem era Glauber. Porque Glauber era uma figura também um pouco enigmática, emblemática, né? Muito controversa, né? Ele causava, né, muitas polêmicas, né? Quando ele apoia a abertura, né, política. Enfim, então teve uma reação muito forte dos setores, né, de esquerda, de intelectuais e tudo mais. E também, mas aí eu sempre via Glauber, eu conseguia ver Glauber nos filmes dele. Então, o filme Idade da Terra, por exemplo, né, que me chamava muita atenção. E eu vi 2 vezes, eu vi lá atrás, né, não entendi direito, e quando eu revi, eu vi como ele era profético, como ele percebia, né, ele tinha uma capacidade de perceber as coisas, né, as nuances, os detalhes, coisas que estavam ainda, naquela época, ainda estavam fomentando essa coisa da religião, da religiosidade do brasileiro, essas questões políticas, tudo isso que a gente está vendo aí hoje, né? E Glauber já antevia. Então, quando eu vi o espetáculo, eu vi isso retratado no palco, né? Então, eu percebia essas questões, essas inquietações ali em transe, né? Naquele transe que o Júnior, o elenco, né, trouxe e tudo que era utilizado. Então, aquilo foi uma comoção nesse sentido. É um reencontro, né, com aquele personagem que sempre me inquietou e que de repente estava ali em cena, né? De alguma forma, né? Ecos, né, daquele Glauber, de tudo aquilo, e isso toca. Então isso me tocou profundamente, porque também eu percebia uma compreensão, né, no palco, a compreensão desse Glauber complexo, que eu também achava complexo. Então, sabe aquela coisa de você encontrar, né, no palco algo que também te inquieta e que você também quer respostas. Então, eu acho que minha comoção foi nesse sentido. O movimento de educação de base implementado pela Igreja Católica, sim, naquele momento,
Tem uma ligação direta com o método Paulo Freire, com a pedagogia do oprimido? Eles são convergentes? São. No início dos anos 60, o movimento Cultura Popular ele vai dar o primeiro passo nesse sentido, né? O Paulo Freire estava lá no movimento Cultura Popular protagonizando o setor da educação, né? Sobretudo. Né? E havia uma efervescência, haviam vários movimentos, vão surgir vários movimentos de educação e cultura popular por todo o Brasil, né? O Dom Helder ele vai estar diretamente relacionado com o surgimento do MEB, né? O Movimento de Educação de Base, e que embora dialogasse com a pedagogia Paulo Freire, e todos eles vão dialogar, porque todos eles vão ficar encantados com aquela pedagogia que propunha uma escola democrática, uma educação democrática que valorize aqueles educandos que estão participando do processo, a terra, a cultura local, né? E o MEB ele vai dialogar e ele tem também um lado próprio, que eram as aulas radiofônicas, né? Essas aulas radiofônicas que conseguiam adentrar em setores que o professor muitas vezes não conseguia, no campo, por exemplo. Que é uma questão que ele foi pioneiro na questão do EAD. É o pioneiro no EAD. Pois exatamente. Assim, além de mais isso. E aí, o que é que acontece? Né? Naquela época surge o método, o sistema Paulo Freire, como eles falavam naquele momento, e havia uma efervescência, cartilhas, surgimento de cartilhas em todo o Brasil. E o Paulo Freire, de repente, surge com um método que não utiliza de cartilhas, que as palavras, os vocabulários trabalhados, as palavras trabalhadas, elas vão surgir da própria fala dos estudantes envolvidos no processo de alfabetização e de formação, de conscientização, como eles diziam na época, né? Então, o MEB ele vai dialogar com essa ideia da pedagogia Paulo Freire, né? Essa ideia de você trazer o problema local, a pessoa questionar, problematizar. E é muito bacana porque a peça do Júnior ela vai exatamente nesse sentido, a paideia, né? Porque o espetáculo ele vai enfatizar essa dimensão que o Paulo Freire chamava da dialogação, né? É o diálogo para a ação, né? Esse trabalho e que ele retoma na pedagogia do oprimido com a questão de dizer que o estudante ele não é um banco onde você faz depósito de informação, né? Você vai produzir aquela informação junto com ele, você vai produzir aquela formação junto com ele, a emancipação, a libertação, né? Então, Júnior, você entre um espetáculo e outro tem aí um hiato, por menor que seja, tem um hiato. Você já pensou em fazer uma espécie de uma temporada tipo teatro de repertório, quer dizer, sexta, sábado e domingo, cada dia para que o público pudesse ter uma ideia do conjunto, tanto do projeto propriamente, como dessas três figuras assim mais unificadas? Pois sim, esse é o sonho agora do momento, né? A gente está tentando construir essa apresentação conjunta das obras, já que ficou pronto o projeto, mas a gente nunca realizou. A gente já fez Glauber e Paulo, mas ainda não tinha Dom Helder, e aí agora que Dom Helder ficou pronto, a gente está esperando o momento adequado para poder fazer. É bem cansativo, eu na verdade sou o único que faço os três. Márcio faz do Glauber, Daniel faz o Paulo, e a gente só se encontra os três em Dom Helder. E eu também nunca tinha vivido isso, talvez seja meu maior desafio como ator. Né? Eu sempre encabecei um espetáculo, aí você mergulha, aí aquele termina, você deixa. Então, eu achava que era poderoso eu manter isso, vivendo isso, mas também exige muito do ator, na verdade, não é fácil. O projeto é guerrilha ou é edital? É guerrilha. Guerrilha? Guerrilha depende justamente desse apoio. Não podia ser diferente, né? Não. Por isso que eu quero até agradecer, porque, na verdade, quando vem um jornalista, feito foi o Alexandre, que fez uma crítica, impulsionando, o espetáculo terminou ganhando o prêmio de melhor espetáculo do ano, 2014,
quando você abre o programa Opinião Pernambuco para projetar isso para a sociedade, aí o jornalismo cumpre aquele seu papel de ser um mediador disso, né? Porque precisa o jornalismo entender, e os jornalistas, essa dimensão que vocês são mediadores entre o público, entre a produção cultural, porque só o público chegar não chega. Bom, eu tenho a impressão que o nosso tempo está acabando. Fim, foi a palavra que eu escutei agora. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo aqui ao Opinião Pernambuco. Linda temporada para você daqui para frente, tá? E que você consiga fazer aí o teatrinho de repertório para que a gente possa ver os 3 espetáculos juntos. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o próximo encontro.